Olá, tudo bem? Novamente o Júlio Batiste. Estamos agora chegando ao nosso módulo 10 desse nosso curso de Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. Este módulo 10, esse primeiro vídeo é um vídeo de introdução, uma apresentação geral sobre o que vai ser abordado neste módulo. Basicamente um assunto, administração de discos e volumes. Entender o conceito de discos, de volumes, os tipos, tanto a teoria quanto a prática. Muito importante, por isso que está em vermelho com fundo amarelo. Só assista os vídeos do módulo se você já leu todo o PDF do módulo 10. Eu vou insistir mais de 100 vezes ao longo do curso. A nossa metodologia sugerida de estudo é: primeiro ler o PDF todo. O PDF tem muita teoria, tem muita informação que não teria sentido simplesmente eu ficar lendo aqui nos vídeos para vocês. Leu o PDF, praticou, aí sim vem e assiste o vídeo. Usando essa metodologia, o teu aproveitamento vai ser muito maior do que se você apenas assistir aos vídeos. Estamos combinados então? Tenho certeza que você só está assistindo esse vídeo porque você já leu todo o PDF do módulo 10. O que você vai aprender nesse módulo? Conceito de armazenamento básico e armazenamento dinâmico, até para você entender a história da evolução dos sistemas de armazenamento utilizados pelo Windows. Vamos ver uma série de operações práticas no gerenciamento de discos e volumes, como reconhecer um disco, como particionar ele, como criar diferentes tipos de volume, os tipos de volumes e características de cada tipo. Vamos ver que tem desde os volumes redundante a falha até volume simples, volume espelhado, RAID 1, RAID 5 e assim por diante. Vou aprender a criar e administrar esses volumes na prática. Vou também apresentar para vocês o comando diskpert, que é um utilitário de linha de comando para administração de discos. Ele pode ser muito útil se numa situação você tem muitos servidores para configurar. Você pode criar um script que vai fazer toda a configuração dos discos e volumes de maneira automatizada. Como associar um volume com uma pasta vazia. Então o usuário acessa uma determinada pasta lá, só que na verdade ele está acessando um espaço num volume ou num disco como um todo. Ferramentas para manutenção de discos e volumes. Criptografia de arquivos em partições NTFS. Aqui é um assunto, não que os outros não sejam importantes, todos são importantes. Mas esse aqui, se você não entender bem a parte de criptografia, principalmente como fazer um backup de certificado digital que garante a criptografia para não perder o acesso aos dados em caso de problemas com a conta do usuário, você vai ter sérios problemas. E eu tenho casos de empresas que entram em contato desesperadas porque o administrador lá fez alguma barbeiragem, perdeu o acesso aos arquivos criptografados e quer descobrir se tem alguma maneira de quebrar essa criptografia para poder voltar a ter acesso. Até hoje podem procurar na web, não tem relato nem de hacker, nem de empresa de segurança que conseguiu quebrar esse sistema de criptografia do Windows Server. Então, se você fizer alguma bobagem, que eu vou explicar quais são as bobagens que você deve evitar, você corre o sério risco de perder em definitivo o acesso a todos os arquivos e dados criptografados. Trabalhar também com compactação de pastas e arquivos. E vamos então ver a teoria e também bastante exemplos práticos de como administrar discos, volumes, como trabalhar com criptografia e arquivamento. Nesse capítulo nós apresentamos inicialmente os conceitos de armazenamento básico e dinâmico, bem como a diferença entre ambos. Já adianto para vocês que hoje em dia praticamente só se utiliza o armazenamento dinâmico. O básico ainda existe por questões de compatibilidades com versões muito antigas do Windows. Depois você vai aprender as tarefas mais comuns no que diz respeito ao gerenciamento de discos e volumes, tais como adicionar um novo disco, reconhecer um disco, criar partições, volumes, formatá-las e deixá-las prontas para o uso. Vou iniciar o módulo com a apresentação teórica dos conceitos de armazenamento básico e dinâmico. Tem muito usuário que falou em conceitos teóricos, teoria já faz uma cara feia. Aí eu sempre digo, existem dois tipos de profissionais. Profissional que só quer saber de mão na massa, só de prática,
que é o tipo de profissional que vai passar a maior parte do tempo corrigindo problemas que ele mesmo criou. E por que ele criou os problemas? Porque ele não conhece a teoria, porque ele não sabe o que está fazendo. Ele vai clicando, vou habilitar essa opção, vamos ver o que acontece, e muitas vezes faz isso no ambiente de produção, causando problemas não só para si, como para a empresa como um todo. E tem o profissional consciente, que ele sabe que para ser um bom profissional, para saber o que está fazendo, para poder planejar e propor novas soluções para a empresa, ele tem que conhecer a teoria. Não existe um profissional realmente profissional e completo que não conheça a teoria. Eu sempre cito o exemplo: se você vai lá no hospital, você está com um problema, está levando um familiar que está com um problema, tem 2 médicos. Um que diz assim: eu não estudei, não fiz faculdade, mas eu na prática aqui eu vou cortando, eu vou fazendo anestesia, vai dar certo. E outro que é um profissional qualificado, etc. Evidentemente que você não vai entregar um familiar na mão daquele médico prático, entre aspas, ou seja, o cara nem formado é. E com a TI é a mesma coisa, só que na TI, como não existe uma regulamentação, todo mundo se diz profissional de TI e vai trabalhando. Mas você não entregaria a sua empresa para um profissional não habilitado. Infelizmente, muitos administradores, por falta de visão ou até por ganância, entre contratar um profissional realmente qualificado e que tem um custo, um salário um pouco maior, e contratar lá o sobrinho, o parente, o amigo que se diz profissional de TI, ele contrata o sobrinho, o parente, o amigo, e aí, depois, quando os problemas acontecem, ele acaba pagando muito mais caro por uma consultoria especializada. Eu falo isso porque eu acho importante o profissional de TI, você está fazendo esse curso porque você quer se especializar em servidores Microsoft e no Active Directory, você tem que ter consciência que você tem que saber a teoria também. Você tem que ler muito, não é só assistir vídeo e querer só ver a parte prática, tá bom? Fechei o parênteses então da teoria, voltamos ao nosso vídeo aqui. Depois dos conceitos de armazenamento básico e dinâmico, eu vou mostrar as vantagens do armazenamento básico e como existem diferentes terminologias para os volumes. Um volume criado num disco de armazenamento dinâmico e as partições são criadas nos discos de armazenamento básico. Aqui já é a primeira diferença. No disco dinâmico a gente chama de volume, no disco básico a gente chama de partição. Mostrarei que os discos de armazenamento dinâmico oferecem muitas e muitas vantagens em relação ao sistema mais antigo, baseado em partições, que é o armazenamento básico. Tá? Então, basicamente, então, a regra de ouro é armazenamento básico só se houver algum sistema, algum item específico que exija esse tipo de armazenamento por questões de compatibilidade. Se não, é o armazenamento dinâmico que foi introduzido lá no Windows 2000 Server, está disponível desde então. Em seguida, vou falar para vocês os diferentes tipos de partições e volumes, né? Partições em discos básicos, volumes em discos dinâmicos. Tanto as partições e volumes simples, quanto as com tolerância à falha. E depois é partir para a prática, né? Para o gerenciamento de discos e volumes, usando o console e gerenciamento do computador. E aí, relembrando um pouco o módulo 7, nós vamos criar um console personalizado, só com snap-in de gerenciamento de discos e volumes. Até para revisar a criação de consoles personalizados e para facilitar o restante do capítulo. Lembrando, lá do módulo 7, que a criação de consoles personalizados é muito útil. Você está numa empresa grande e você está distribuindo, você está delegando tarefas. Então, por exemplo, vamos supor que vai ter um profissional lá só responsável por administração de discos e volumes nos servidores. Você pode criar um console só com snap-in de administração de discos e volumes e mandar por e-mail esse console para esse profissional. Você pode até ir mais adiante, vamos supor que você tenha 20 servidores na empresa, você pode adicionar o snap-in de cada um desses servidores no console, vai ter 20, como se fosse 20 consoles de administração em um único, e mandar esse console personalizado lá para o administrador, inclusive configurando aquelas opções de modo de acesso dos consoles, que nós vimos lá no módulo 7, para que o administrador, esse responsável pelo gerenciamento de discos e volumes, não possa alterar o console, ele só pode abrir e usar o que está ali no console.
Vocês vejam que com isso a gente vai combinando conhecimentos e informações dos diferentes módulos do curso para criar soluções práticas para a administração dos servidores da empresa. Também vamos aprender como converter um disco de armazenamento básico para armazenamento dinâmico, bastante simples. E em seguida vamos falar sobre as ferramentas de manutenção preventiva de volumes e partições. Tanto a parte de fragmentação, quanto a parte de verificação de erro, etc. São ferramentas simples de usar e que às vezes o administrador negligencia ela. Em muitos casos é muito comum acontecer, às vezes um servidor simplesmente não está inicializando, está dando uma tela azul, está dando um erro lá que você não consegue identificar. Simplesmente entrar no modo de segurança, rodar um check disk lá e deixar ele fazer toda a verificação e reinicializar, acaba normalizando o servidor. E não precisa formatar, não precisa restaurar backup nem nada. Então sempre tem soluções que às vezes são mais simples e funcionam em muitos casos. Claro que isso você vai pegando com a experiência, né? Depois que você passa por um problema uma vez, aquilo fica marcado, fica registrado na sua memória, e quando o problema se repetir no futuro, você já vai conhecer a solução. E em seguida eu vou falar sobre criptografia. Esse é um assunto muito importante, eu já adiantei na introdução aqui do módulo, né? Você tem que conhecer como garantir o backup dos certificados digitais que fazem a criptografia para poder descriptografar os arquivos de dados em casos de problemas mais graves, tais como deu uma pane no servidor lá, tu perdeu as contas de usuário e não está conseguindo acesso às pastas criptografadas. Tem maneira de garantir que esse acesso possa ser feito, mesmo em caso de perda das contas, de bloqueio, etc. Vou mostrar para vocês tanto a parte teórica da criptografia quanto a parte prática de como garantir isso. A tecnologia de criptografia do Windows Server 2012 é baseada no EFS, Encrypted File System, Sistema de Arquivos Criptografados. O EFS fornece todo o suporte necessário para trabalhar com arquivos criptografados. E todo o suporte necessário não é apenas saber como criptografar e descriptografar arquivos, é principalmente, repito pela terceira vez nesse vídeo, saber como garantir o acesso aos dados criptografados, através do backup dos certificados digitais do usuário e do agente de recuperação. Vocês vão aprender o que é um agente de recuperação, como adicionar contas como agentes de recuperação. Somente arquivos e pastas em volumes formatados com o sistema de arquivo NTFS, que nós vamos aprender neste modo, podem ser criptografados. Aliás, essa é uma das grandes vantagens do sistema de arquivos NTFS em relação ao sistema FAT32. O FAT32 é um sistema mais antigo, que era lá da época do Windows 95, 98, e raramente vai ser utilizado. Inclusive, não deve ser utilizado em servidores, pois a segurança dele não é das melhores em relação principalmente ao NTFS. A única justificativa para usar algum tipo de volume com FAT ou FAT32 é se tiver uma aplicação antiga que exige que o sistema de arquivos seja FAT32. Mas aí é caso de analisar com calma e considerar os riscos envolvidos. Tá legal? Nós vamos falar um pouco mais sobre as diferenças entre FAT e NTFS lá no módulo 11. Então vamos lá. Já fiz a apresentação no módulo, reforço que essa é uma tarefa muito importante do administrador, saber administrar discos e volumes e principalmente na hora de planejar tem um servidor novo lá, quais discos eu vou usar, quais volumes eu vou usar. Ele vai ser um controlador de domínio, vou criar um disco separado só para ter a base de dados do Active Directory ou não, como isso impacta na velocidade, tá? Então, todas as questões de planejamento que nós vimos lá nos módulos 6 e 8. Reforçando pela vez número 10.482, como estudar e praticar aqui o nosso curso. Faça a leitura completa do PDF do módulo. Só depois de fazer a leitura do PDF e praticar, assista aos vídeos e pratique novamente. Ler o PDF e assistir os vídeos sem praticar, sem ter instalado o Windows Server, sem estar fazendo os exemplos, é perda de tempo. Você entende na hora tudo direitinho, daqui uma semana se eu pedir para você fazer o mesmo exemplo,
você já vai ter dificuldade, não vai lembrar. Isso não é nenhum problema com você nem comigo, é nossa memória que funciona assim. Se você não colocar em prática aquele exemplo, você só assistir no vídeo, na hora você entende, não fica nenhuma dúvida, mas não retém na memória. Aí, ao terminar o vídeo ou pausar o vídeo, ir lá para o servidor e praticar, aí sim você realmente tem um aprendizado de longo prazo. Estudar sem praticar não gera nenhum aprendizado. Legal? Dúvidas sobre os exemplos do módulo? Pode entrar em contato comigo ou com o colega Eduardo através do e-mail. Informa o número do módulo, o número da lição e descreve a dúvida em detalhes. Às vezes eu recebo um e-mail assim: não está funcionando. Que maravilha! Tenho mais de 200 cursos, tá? Alguns com mais de 500 lições. O que não está funcionando? De qual assunto? Está dando uma mensagem de erro? Qual a mensagem de erro? Quais passos? Entende? Se você não me passa informações detalhadas sobre a tua dúvida, eu não estou aí na frente do teu computador para saber o que está acontecendo. Você que tem que me passar para mim e para o colega Eduardo informações detalhadas sobre a dúvida para que nós possamos ajudá-lo. Tá legal? Muito bem. Apresentado o que nós vamos ver nesse módulo 10, que é sobre administração de discos e volumes e também sobre criptografia. Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui e vejo vocês nas próximas lições.